2024 tem registrado um número recorde de casas abandonadas aqui no Japão. Em maio, o Asahi Shimbun publicou que quase 14% de todas as casas estão vagas aqui. Isso dá um número de mais ou menos 9 milhões de lares vagos, sendo que dessas, quase 5 milhões são casas que estão aí disponibilizadas para venda. Já o site de Japan News, que é feito pelo Yomiuri Shimbun, que é outro grande jornal aqui japonês, fala que 744 municípios aqui do Japão deve desaparecer nos próximos anos. 40% dos municípios. Para efeito de comparação, o Brasil tem em torno de 5.500 municípios. Seria a mesma coisa a gente dizer que até 2050, em torno de 2.200, 2.300 municípios irão desaparecer no Brasil. Isso para a gente ter uma ideia do tamanho da diferença que está assim para ocorrer aqui no Japão. O Japão fez a lição de casa quando lá em 1999 ele reduziu a quantidade de municípios de 3.232 para 1.821 municípios num projeto de âmbito nacional que mobilizou já naquela época praticamente todas as prefeituras para eliminar custos e fundir pequenos vilarejos que já estavam começando a ter uma diminuição da população com municípios um pouco maiores para diminuir o custo da máquina pública. Se o Japão não tivesse feito isso, provavelmente a gente ia estar com mais problemas hoje. A revista Exame soltou uma reportagem sobre um vilarejo no Japão chamado Ichinono. Na verdade, eles colocam aqui que é uma cidade com uma população bem pequena, tem menos de 60 habitantes, há mais de uma década nenhuma criança morava lá e um casal jovem com cerca de 30 anos decidiu mudar com o seu bebê e claro que os vizinhos receberam muito bem essa mudança. A reportagem até cita que o prefeito fala que é orgulho da cidade, que é o bisneto de todo mundo que tá ali. Essa reportagem mostra um pouco de esperança, que seria o fato de um casal de japoneses mesmo, que trabalham de forma remota, se mudarem, só que isso não é sustentável. Um dos primeiros problemas que essa família provavelmente vai ter, talvez encontre aí uma escola de ensino fundamental, que é que eles chamam de Shogaku, mas conforme a criança for passando pro Chugaku, que seria o ensino fundamental da 7ª a 9ª série, ou pro ensino médio, provavelmente essa família vai acabar tendo que se mudar, porque não vão ter escolas ali perto. A falta de estrutura também nesses vilarejos, apesar de existirem os prédios, as ruas, as praças, os parques, as escolas, já estamos chegando no ponto que você não tem as pessoas para trabalhar no correio, você não tem as pessoas para trabalhar no banco. As famílias que estão optando em morar nesses vilarejos já estão sofrendo esse problema da falta de estrutura. Então tem que andar às vezes 20, 30, 40 quilômetros para poder ir no supermercado, para poder ir no correio, para poder fazer as coisas do dia a dia que a gente tem que fazer. E outra situação também que está pegando não só no Japão, mas no mundo inteiro, é a maior frequência de eventos climáticos com capacidade de derrubar ponte, criar deslizamentos de terra. Mais uma coisa que uma família com 1, 2, 3 filhos tem que pensar na hora de tomar a decisão de mudar para um lugar como esse. Acredito que quem acompanha notícias do Japão, gosta de ver conteúdo relacionado ao Japão, já tenha visto muito conteúdo sobre as Aki-ya, que são as casas vazias. São essas casas que estão disponíveis aí, que estão abandonadas, esperando por um dono. E claro que muitas dessas casas estão nesses vilarejos. E às vezes são até casas melhores, casas com um terreno muito maior, terreno que às vezes já tem uma plantação pronta ali. Só que também essas casas acabam sendo inviáveis. Primeira coisa que muitas foram construídas antes de 1981. Então são casas que não seguem uma legislação mais rígida em relação a terremotos. Outro problema é que essas casas são de madeira. E muitas estão há décadas sem ter uma manutenção. Então mesmo que estejam bem baratas, essa manutenção vai ser muito cara, além da própria limpeza do terreno, limpeza às vezes do imóvel. Então são outros fatores também que acabam tornando essas casas aí uma armadilha para quem tá querendo economizar e morar num lugar afastado, num lugar bonito. Além disso, esses pequenos vilarejos com a população mais idosa têm uma certa aversão a imigrantes. Como a população de imigrantes do Japão tá crescendo, nunca foi tão grande como hoje, e com essa grande oferta de casas mais baratas, às vezes a 10, 15 quilômetros de uma cidade, então daria para uma família de imigrantes que não tem um salário alto, mas bancar uma casa dessa, aí a gente chega num outro problema. Fazer com que os moradores atuais aceitem os estrangeiros. Em muitos casos, os corretores imobiliários têm que falar com o município, com esses vilarejos, com a vizinhança ali, se eles aceitam que um imigrante possa comprar a casa. E há muitas situações que eles dizem não. As populações desses vilarejos estão muito menos acostumadas com a presença de estrangeiros do que a população em grandes cidades. E eles acabam sentindo que todo estrangeiro tem uma segunda intenção aqui no Japão. O Japão ficou fechado por cerca de 250 anos. Então quando a gente fala de populações rurais, muitos desses japoneses aí viram o primeiro estrangeiro, às vezes lá pelos 50, 60 anos de idade. Então eles não estão acostumados mesmo. Em 2023, essa reportagem da BBC, como o Japão mudou de terra do futuro para preso ao passado, do enviado internacional correspondente da BBC em Tóquio, Hubert Wingfield Reyes, ele conta nesse trecho da reportagem que ele estava num vilarejo
reunidos com anciãos que estavam preocupados com o declínio populacional dali. Então eles estavam reclamando quem que vai cuidar do nosso túmulo, quem que vai ficar aqui quando a gente morrer, quando a gente virar espírito, né? E o próprio enviado da BBC e disse pra eles, com certeza, muitas pessoas adorariam morar aqui. O que vocês achariam se eu viesse com a minha família morar aqui nesse vilarejo? E ele falou que o ar no salão ali de que eles estavam reunidos ficou pesado, ficou todo mundo quieto, todo mundo pensativo. E um deles falou, ó, vocês vão ter que se adaptar ao nosso jeito. Então ele conclui esse trecho aí falando que mesmo com o vilarejo a caminho da extinção, mas a ideia é que ele pudesse ser invadido por estrangeiros era ainda pior. A opção mais lógica mesmo seria o governo ter um programa que estimulasse os próprios jovens japoneses, os próprios imigrantes até de segunda geração, que já cresceram aqui, que já dominam o idioma, que já dominam a cultura, para que fossem morar nesses vilarejos que estão sumindo. Só que para os jovens japoneses, para os imigrantes também de segunda geração, essas regras de convivência, esses códigos de ética que estão vigentes lá com essa população idosa, também é muito difícil de seguir. Além disso, as cidades japonesas, mesmo as cidades grandes, elas também são muito seguras. Então você não vai encontrar casais jovens aí fugindo, por exemplo, da violência urbana. Além disso, o desemprego está na casa de 3 a 2% nas cidades. Nesse vilarejo, o salário vai ser menor e às vezes não vão ter tantos empregos disponíveis assim. Além de tudo isso, o acesso à moradia nas cidades também não está tão difícil, não é tão complicado, por exemplo, como na Europa, que você tem cidades aí que o pessoal, mesmo que tenha dinheiro, não consegue achar apartamento. Aqui no Japão existem muita moradia disponível, com raras exceções. Além do lazer, além de todas as facilidades que as cidades têm e que para você convencer hoje um jovem a se mudar aí para morar nas montanhas vai ser muito difícil. Então esse é o nó que o Japão tá entrando. Só que eu tô aqui há 7 anos acompanhando, lendo, ouvindo falar, acompanhando as políticas em relação a esse assunto aí. Eles têm recursos para resolver, eles têm método, eles têm capacidade de execução, mas parece que não quer resolver o problema. Quem tá no Japão há muito tempo, quem estuda o Japão sabe que existe uma grande diferença do que tá no discurso, o que tá aparecendo aí no jornal, é bem diferente do que tá às vezes sendo realizado, que estão se buscando aí na realidade. O que a gente consegue ver é que ainda há uma esperança da população japonesa, dos japoneses em geral, que o país não vai depender da imigração. E todo mundo que tá aqui consegue ver que nos últimos anos começou uma busca desenfreada aí por automação. Mesmo as fábricas japonesas não eram tão automatizadas como as fábricas no Ocidente. Então fábricas e até o setor de serviços estão sendo muito automatizados nos últimos anos. Isso começou lá na pandemia, mas empresas de diversos setores acabaram se dando conta que, dá para eu usar essa tecnologia para suprir o problema da mão de obra. Outras mudanças também de legislação estão incluindo ainda mais idosos. Então pessoas com 70, 75, 80 anos estão voltando para o mercado de trabalho. Um outro fator também que diferencia o Japão em relação a outros países, principalmente os da Europa, em relação à imigração, é que o Japão ele não se vê com nenhuma dívida histórica em relação a outros países mais pobres aqui da região. Apesar do Japão ter invadido diversos países de 1895 a 1945, de ter mesmo dominado esses países, de ter mesmo extraído os recursos desses lugares, aqui no Japão a gente não ouve falar dessa dívida histórica como a gente ouve em alguns países da Europa por alas políticas que defendem a abertura para a imigração. A imigração realmente é um tópico muito sensível para os japoneses. Pode ser que acabe dando certo, que o Japão daqui 20, 30 anos consiga ter dado conta do recado, ter se mantido um país rico, um país com boas condições para a população sem ter dependido da imigração. Só que pode também dar muito errado. O Japão é um país que já é muito endividado, é um país que já está estagnado há muito tempo e a projeção do envelhecimento aqui do Japão não é nada fácil. Essa é a projeção de 2024. Na vertical a gente tem a idade, na horizontal a gente tem a quantidade de pessoas. Então a gente vê que uma grande quantidade de pessoas que hoje está aí com 50 anos até os 60 anos, cerca aí de 25 milhões de pessoas, que nos próximos 15, 20 anos vão vir para cá, vão vir aí para a faixa dos 70, 80 anos. Porém, a quantidade de pessoas que estão ali do 0 aos 15 anos de idade é muito pequena. Então, assim, é uma catástrofe meio que anunciada. Muitos países estão fazendo o quê? Estão vindo aqui na parte dos 20 aos 24 anos e aumentando a quantidade de pessoas com os imigrantes, e esses imigrantes acabam também colocando mais pessoas aqui nessas faixas. Populações imigrantes têm uma tendência maior a ter filhos. E a pergunta que fica, que eu gostaria de saber a opinião de vocês, é se vocês acham que o Japão vai conseguir se manter um país competitivo, um país bom de se viver, somente com essas ações que eu falei, ou se realmente não vai ter jeito, o Japão vai precisar abrir as portas para a imigração e tentar mudar aí o pensamento de um povo que foi sempre acostumado a olhar os estrangeiros como suspeitos. Meu nome é Matheus Faria, espero que você tenha gostado do
conteúdo. Se você gostou, segue o canal aí, compartilhe com seus amigos que gostam desse tema e dá uma olhada aí nos vídeos que eu já postei sobre essa experiência aí que eu tô tendo nos últimos anos. Espero que gostem e até o próximo. Valeu!